Olá, meus queridos. Esta videoaula trata da obra épica de Camões. Vamos falar hoje sobre o famoso poema chamado Os Lusíadas. A começar por seu título. O que quer dizer Os Lusíadas? Pois bem, a palavra Lusíadas é formada de duas outras. Luso, que quer dizer português, e íada, que é uma palavra de derivação grega, que, de uma maneira a grosso modo, podemos dizer que significa grandes feitos. Portanto, os Lusíadas, os grandes feitos dos portugueses. Qual o objetivo de Camões ao escrever essa obra? Camões quis homenagear o seu país. Trata-se de um poema nacionalista, eu diria mais, um poema ufanista, um poema onde o nacionalismo é levado às últimas consequências, a ponto de Camões dizer, em certo momento, que cessassem o que as antigas musas diziam, que o que Portugal fizera era maior e mais importante. O que ele quis dizer foi que deveriam se esquecer os feitos dos gregos, dos romanos, dos troianos, os grandes feitos relatados nas antigas epopeias, e que os feitos portugueses, portanto, seriam maiores que esses. É um poema que Camões escreve num momento em que ele percebe que Portugal, ao chegar ao seu apogeu, se encaminha para uma perigosa trajetória, que é a trajetória de decadência. Camões, com seu feeling, sentindo isto, ele tenta escrever alguma coisa que reacenda o orgulho dos portugueses. E ele consegue fazer isso no poema, embora ele não consiga o efeito pretendido, que seria reacender o orgulho português, porque Portugal acaba decadente mesmo Camões tendo escrito o poema e o poema tendo sido publicado. Aliás, o poema foi publicado em 1572. Camões partiu para uma viagem à Ásia muito confusa, em que há muitas histórias, muitas anedotas, muitos mitos. Você até já deve ter ouvido falar da história que Camões naufragou, salvou os seus escritos a nado. Dentre esses escritos estavam alguns cantos de Os Lusíadas já feitos. A história dos Lusíadas é um pouco mítica, às vezes há alguns fatos incoerentes, incongruentes, que se diz a respeito da escritura do livro. Fato é que Camões ficou 17 anos na Ásia, ele saiu sem o poema e voltou com ele. Então diz que ele levou aí 17 anos para pensar, conceber, colocar no papel e aprontar essa obra. Quando ele volta a Portugal em 1572, ele já tem o livro pronto, ele consegue mostrar o livro ao rei de Portugal, que naquele momento é Dom Sebastião, um neto de Dom Manuel, e Dom Sebastião gosta muito do livro e manda publicar às expensas da Casa Real, ou seja, manda publicar com dinheiro. Dom Sebastião banca a publicação de Os Lusíadas por acreditar que trata-se de uma obra que possa realmente elevar o moral do povo português. Acontece que não combinaram isso com o povo português, né? Porque o povo português, uma das coisas que Portugal não fez, por exemplo, foi tornar a sua população alfabetizada, melhorar as condições de vida da sua população. Talvez essa seja uma explicação de sua decadência. E o povo não tinha condição de ler aquele livro, que era um livro erudito, com citações clássicas, referências à mitologia greco-romana, à história do mundo, referências à Bíblia, enfim, referências muito de uma cultura muito refinada, a que o povo não teria acesso. E Os Lusíadas foram publicados, mas não teve o efeito que se esperava, tanto que 6 anos depois de sua publicação, em 1578, esse mesmo rei Dom Sebastião desapareceu nas areias de Alcácer Quibir, no norte da África, para onde ele fora com os exércitos portugueses tentar tomar o reino do Marrocos e recompor as finanças reais. Ele acaba perdendo a batalha no deserto. Os portugueses eram bons navegadores, mas não eram bons de infantaria. Perderam a batalha, o rei desapareceu, Portugal ficou acéfalo e 2 anos depois o rei de Espanha, que era primo distante do rei de Portugal, reclamou a coroa portuguesa para si e anexou Portugal à Espanha naquele episódio conhecido como União das Coroas Ibéricas. Minha gente,
Os Lusíadas têm os seguintes aspectos formais. É um poema gigantesco. Ele é escrito em versos e estrofado, isto é, composto em estrofes. São 8.816 versos, distribuídos em 1.102 estrofes de 8 versos. Quer dizer que, se você multiplicar 8 por 1.102, vai dar 8.816. 8.816 versos decassílabos, todos metrificados, perfeitamente metrificados. Lembram-se do rigor técnico de que falávamos na aula de Renascimento? Que era um momento em que o ser humano procurava fazer as coisas com o maior nível de perfeição que pudesse? Pois bem, é assim que é construído os Lusíadas. É com esse espírito que Camões constrói os Lusíadas, com o espírito do homem integral, do homem que tudo sabe, que tudo conhece, e que quando faz uma obra de arte é para que ela fique inscrita para sempre na história da humanidade, que foi o que aconteceu com os Lusíadas. Os Lusíadas não são só um patrimônio português, patrimônio cultural português, é um patrimônio cultural da humanidade, é um patrimônio cultural da Europa, é a obra literária que melhor registra o processo de grandes navegações. Não há nenhuma outra na Europa que faça um registro tão eficiente. Então, trata-se de um livro importante, lido em outros países, reconhecido internacionalmente. É uma obra de arte universal, esta escrita por Luís Vaz de Camões. Como eu dizia, o poema é escrito em estrofes de 8 versos, chamadas de oitavas. Oitava rima ou oitava real, justamente porque o poema foi publicado a mando do rei, né? E dedicado ao rei de Portugal, Dom Sebastião. A dedicatória do poema é ao rei. E, portanto, oitavas reais são estrofes de 8 versos. E essas estrofes têm um esquema de rimas, um esquema de rimas perfeito, um esquema de rimas exato, um esquema de rimas igualzinho em todas as estrofes. O primeiro verso rima com o terceiro, que rima com o quinto. O segundo rima com o quarto, que rima com o sexto. E os dois últimos, uma rima paralela entre si. Então você tem rima alternada nos 6 primeiros versos e rima paralela no último verso. Configura-se, portanto, um esquema de rimas que chamamos de misto e que é designado pelas letras AB, 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 CC. Portanto, as estrofes de Os Lusíadas são construídas com versos decassílabos, metrificados, perfeitamente metrificados e distribuídos em uma organização rímica AB, 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 CC, a rima mista. Essas estrofes são agrupadas em 10 cantos, que funcionam como capítulos. Os cantos são numerados com algarismos romanos. E em cada canto, as estrofes começam a ser numeradas com algarismos arábicos, ou seja, os números normais que usamos na matemática hoje em dia, que vão de 1 até o limite daquela estrofe. A menor tem 86 versos, a maior 114, então de 1 a 86, de 1 a 114, enfim, as estrofes são numeradas. Isto por quê? Se você quiser encontrar um trecho em Os Lusíadas, funciona mais ou menos como na Bíblia. Você tem o canto, né, que seria o capítulo bíblico, mal comparando, e você tem a estrofe, que se compararia ao versículo bíblico. Então você tem lá, você quer encontrar um determinado trecho, está lá no canto número 4, estrofe número 37. É assim que se organiza o poema Os Lusíadas do ponto de vista formal. Já do ponto de vista de sua construção linguística, ou seja, as partes temáticas de que se compõe o poema, nós temos 5 grandes partes. São elas: a proposição, a invocação, a dedicatória, a narrativa e o epílogo. São essas as 5 partes de que se compõem os Lusíadas. A proposição, como o próprio nome diz, é a proposta do poema, né? Em que Camões diz assim, que
Cantando espalharei por toda parte, se tanto me ajudar minha inteligência e minha arte, as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana em perigos e guerras esforçados, mais que prometia a força humana. O que querem dizer esses versos? Que o poema se propõe a cantar as armas, os exércitos e os homens importantes de Portugal e cantar os seus feitos heróicos durante aquela viagem famosa que Vasco da Gama fez às Índias. A viagem de Vasco da Gama às Índias é o mote, é o tema central do poema Os Lusíadas. Então a proposição é isto: cantar e espalhar por toda parte, tornar eterna, eternizar os feitos portugueses, os feitos dos reis portugueses, que Camões diz que até Netuno e Marte obedeceram Portugal. Sim, porque o deus Netuno, o deus do mar, se submeteu a Portugal quando Portugal conquistou o mar. E Marte, o deus da guerra, esteve, segundo Camões no poema, ao lado dos portugueses para torná-los fortes, para torná-los audazes, para que eles pudessem fazer aquela viagem. Imagine aqueles soldados naquela casquinha de nós, flutuando, né, no oceano imenso que era uma caravela. E eles enfrentaram os medos, as angústias, os desesperos e fizeram aquela viagem. Portanto, é a proposição. Logo depois da proposição vem a invocação. Camões invoca as ninfas, as musas inspiradoras da arte, para ajudá-lo a escrever o poema. E, na sequência, ele faz uma dedicatória ao rei de Portugal. Ele faz uma verdadeira vassalagem poética ao rei de Portugal, dizendo que o rei de Portugal, pessoa mais importante naquele contexto, deveria olhar para aquele humilde poeta e a sua obra, e que deveria ajudá-lo a publicá-lo. Como, de fato, Dom Sebastião, que era rei de Portugal na época, o fez, como eu já contei a vocês em episódio anterior. Então, minha gente, Camões dedica o poema a Dom Sebastião, rei de Portugal. Portanto, proposição, invocação, dedicatória. Trecho curto do poema. Nós temos aí apenas 18 estrofes, somente 18. São 13 para dedicar, são 3 para introduzir, propor o poema e 2 para fazer a invocação. Então, 3 e 2, 5 e 13, 18. A quarta parte do poema começa na estrofe 19, chama-se narrativa. Como o próprio nome diz, vai contar a história da viagem de Vasco da Gama às Índias. Só que engana-se quem pensa que a única história contada é a história da viagem de Vasco da Gama às Índias. Porque dentro da história da viagem de Vasco da Gama às Índias, Camões nos conta toda a história de Portugal. Camões acha um jeito, ele cria uma situação em que os portugueses chegam a um local chamado Melinde, e o rei de Melinde se interessa muito pelos portugueses e pelos seus barcos e por aquela tecnologia de navegação. E torna-se um benfeitor de Vasco da Gama e de seus marinheiros, os acolhendo em seu porto e permitindo que eles reparassem os navios e os recarregassem com suprimentos. Enquanto isso, Camões inventa que o Vasco da Gama deveria contar ao rei de Melinde quem era aquele povo, de onde vinham, o que estavam fazendo ali. E aí Vasco da Gama tem a oportunidade de contar a história de Portugal. 400 anos da história de Portugal são narrados por Vasco da Gama ao rei de Melinde. E em meio a contar a história da viagem e a história de Portugal intercalada, ele ainda conta a história de como os deuses participaram dessa narrativa. Os deuses são vistos como alegorias das forças da natureza. Então, por exemplo, Vênus e Marte, seu amante, ajudam os portugueses. A deusa do amor e a deusa da guerra estão ao lado dos portugueses, sempre lhes dando forças e propiciando situações favoráveis para a navegação. Mas Baco, que não queria saber dos portugueses navegando e nem chegando à Ásia, que era seu território, onde ele cultivava suas orgias longe do cristianismo, ele não queria saber de cristãos chegando à Ásia.
E muito menos Netuno queria saber de gente bisbilhotando no seu reino, né? O reino das nereidas, o reino do mar, das profundezas. Então esses dois deuses, eles vão fazer de tudo para que a navegação dê errado. Então há uma luta, né, entre os deuses, que na verdade é uma luta das forças da natureza, aquelas que colaboram e aquelas que impedem que os portugueses naveguem. Portanto, anote aí que a narrativa de Os Lusíadas, ela traz três grandes histórias dentro dessa grande narrativa. Três histórias dentro dessa grande narrativa. A viagem de Vasco da Gama às Índias, a história de Portugal e a história da participação dos deuses. Por que Camões tem que colocar obrigatoriamente os deuses nessa história, que é uma história de um povo cristão de suas conquistas? Camões tinha que colocá-lo justamente por causa, lembram-se, da imitação da arte greco-romana. Renascimento, traz de volta os princípios da arte greco-romana. E lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga, vocês se lembram, os poemas épicos tinham a participação dos deuses da mitologia. Portanto, Camões tinha que citar a mitologia em Os Lusíadas. Né? Ok, e depois de fazer essa narrativa grandiosa, Camões conta a volta dos portugueses para casa, e aí tem alguns episódios importantes dos Lusíadas, que são histórias paralelas à história central, a que eu vou me referir daqui a pouco, e ele, depois de narrar tudo isso, e a volta dos portugueses em direção a Portugal, Camões interrompe a narrativa para fazer um final digressivo, chamado de epílogo. É a quinta e última parte. Lembram-se? Proposição, dedicatória, invocação, narrativa e epílogo. A quinta e última parte, que é uma parte que destoa um pouco do poema, porque se o poema todo tem um espírito de elevar os portugueses, de falar de seus feitos, a verdade é que o epílogo mostra um narrador meio chateado com Portugal, já meio que parece que prevendo que Portugal vai entrar em decadência. É claro que não está prevendo coisa nenhuma. Camões escreveu isso na época em que Portugal já estava decadente. Né? Ele simula isso dentro do poema, mas ele, obviamente, que já conhecia os caminhos dessa decadência. Aliás, ele escreveu o poema justamente para tentar erguer o moral português e evitar essa decadência, mas que foi inevitável, como a gente já conversou anteriormente. Né? Então, essas são as 5 partes de Os Lusíadas. A proposição, a invocação, a dedicatória, a narrativa e o epílogo. Dentro de Os Lusíadas há algumas histórias notáveis, alguns episódios notáveis. Um deles é um episódio a que a gente precisa se referir aqui, que é o episódio do Velho do Restelo. Quando Vasco da Gama está contando a história de Portugal para o rei de Melinde, ele conta que na partida das naus, quando ele e os marinheiros estavam partindo da praia do Restelo, que fica em Lisboa, em frente ao Templo de Belém, na capital portuguesa, que estavam as famílias, todos chorosos, lamentativos, né? Tinham muito medo, os marinheiros com medo de não voltar, as famílias com medo que eles não voltassem, e todos em oração, um clima pesaroso. E aí um velho apareceu nas dunas, subiu em um lugar mais elevado, pediu a palavra e fez uma grande crítica às grandes navegações. Olha aí, hein? Camões inteligentemente colocando em Os Lusíadas a palavra do povo. Quem representa aquele homem de barbas, aquela barba hirsuta, aquela barba comprida, branca, aqueles cabelos brancos, mais afigurando-se a um profeta com um cajado na mão, com aqueles trajes simplórios? Quem que é esse cara? Esse sujeito representa a sabedoria portuguesa, que já dizia aos navegantes: vocês estão indo procurar problemas longe, distante, que já advertia os reis de Portugal. Vocês estão indo se meter em lugares desconhecidos, com problemas desconhecidos, quando aqui há tantos problemas para serem resolvidos e o povo está abandonado à própria sorte e à miséria. Então o Velho do Restelo ele faz
ele faz assim essa advertência, e é uma advertência que, obviamente, que Camões é um subterfúgio que Camões utiliza para colocar essa advertência dentro do poema, através dessa voz profética do homem de barbas brancas, que representa a sabedoria portuguesa. Mas Camões escreveu o poema quando já sabia que essas coisas todas tinham acontecido, né? E por falar em sabia que essas coisas todas tinham acontecido, onde é que Camões vai buscar tanta densidade histórica para colocar nos Lusíadas? Onde é que ele, qual a fonte em que ele bebe para contar a história medieval de Portugal com tanta precisão e sabedoria? Ele vai lá no nosso, como era o nome dele? Fernão Lopes, não é isso? O cara das crônicas historiográficas. Porque um dos episódios mais lindos de Os Lusíadas é a história da Inês de Castro, daquela que foi rainha depois de morta. Aquela história de amor famosa a que eu me referi lá na aula de Fernão Lopes e que Camões reconta poeticamente em Os Lusíadas. Né? O episódio de Inês de Castro, que ao lado do episódio do Velho Durastelo é um outro episódio notável de Os Lusíadas. O rei Dom Pedro, indignado com a morte de sua amada, com quem ele tinha 3 filhos, mas não podia se casar porque ela não era da nobreza, ele acaba desesperado porque o pai mandara degolar Inês de Castro na frente dos filhos. Dom Pedro faz o quê? Chega ao poder, persegue os conselheiros do rei, que agora estava morto, mata alguns deles que ele consegue pegar, cruelmente, arrancando-lhes o coração ainda vivos, e depois manda que seus serviçais desenterrem os ossos da rainha, que eles sejam limpos e trazidos para o salão real, e promove uma festa, promove uma cerimônia de coroação e coroa Inês de Castro, rainha depois de morta. É uma das grandes histórias, é um dos grandes episódios da história portuguesa que Vasco da Gama, narrador, um dos narradores de Os Lusíadas, nos conta ao contar a história de Portugal ao rei de Melinde. É um dos episódios notáveis que ele nos conta sobre a história de Portugal. Está bem, minha gente? Então, resumimos aí Os Lusíadas. Claro que numa videoaula assim curta não é possível que abordemos detalhadamente os aspectos de Os Lusíadas, que é uma obra tão grandiosa. Mas eu procurei dar uma ideia geral deste poema para vocês, para que vocês possam, depois de ouvir a minha aula, proceder aos seus estudos. Está bem? Nos encontramos numa nova oportunidade, quando abordaremos um outro assunto importante da história da literatura portuguesa. Fiquem em paz, fiquem bem e com saúde. Até a próxima.